Estamos começando mais um episódio, esse é o número 37 de um projeto que já nasceu há 2 anos atrás, mais ou menos, sobre dar voz aos nossos alunos da Mentoria Imperium, nossos outros mentores, parceiros e players da região, aqui normalmente de Florianópolis, para falar sobre propósito, sobre monetizar o seu propósito, sobre o nosso movimento para o mais. E hoje temos uma convidada muito especial, a Mônica Correia, que é empresária, palestrante, mentora. Olha, ela tem um currículo longo e que se eu fosse para ler aqui a gente ia consumir só o tempo no currículo. Mas daqui a pouco vocês vão conhecer um pouquinho mais. Então, quero agradecer a Mônica Correia por ter aceitado estar aqui com a gente hoje para o 37º episódio do podcast Propósito. Obrigada, muito obrigada pelo convite também, Eduardo, é um prazer estar aqui nesse teu 37º podcast e podendo estar aqui conversando, batendo um papo gostoso, falando um pouquinho de nós, falando um pouquinho Sim. Desse propósito, né? Então é muito prazer, agradeço o seu convite e muito feliz de poder estar aqui. Que bom, vejo que a gente tem algumas coisas em comum. Entre elas, é sobre a nossa fome, o nosso desejo em levar uma vida melhor para as outras pessoas. Eu vejo que tu tem uma jornada com muita experiência, tu passou em várias áreas, né? A gente pode falar um pouquinho delas. Mas eu vejo que quando a gente chega na ponta do projeto, eu vejo que tu tem o desejo de ensinar outros profissionais a terem uma jornada de sucesso, a monetizar o seu propósito. Eu costumo falar muito sobre essa frase, né? Monetizar o seu propósito. E vejo que tu também tem essa ligação de ensinar outros profissionais, né? Porque tu veio de um meio corporativo, empresarial, mas também tem experiência no meio terapêutico. Então, tu une todas essas frentes, né? Então, da onde é que nasceu esse teu desejo ou a tua vontade em olhar para o próximo e falar, também quero te ensinar a parar de abraçar árvores e também aprender a fazer dinheiro com aquele teu talento, aquele teu trabalho. Então, isso é maravilhoso de dizer isso, porque missão, eu acredito que cada um nesse mundo tem uma missão, né? Uma missão a cumprir. E eu acredito que a minha missão sempre foi ensinar. Mas como tudo na vida, muitas vezes os nossos bloqueios e as nossas lealdades familiares, eles nos impedem talvez de seguir, ou talvez o mundo vai te seguir por aquele lugar. Então eu desde jovenzinha, eu já gostava de ensinar, então eu já ensinei muita gente a ler, muita gente a ler. Em época de escola, eu era monitora e o tempo passou. Eu trabalhei 25 anos no mundo corporativo, mas dentro desse mundo corporativo eu treinei muitas pessoas. Sim. Eu cheguei a ensinar pessoas num computador, na época do computador, eles não sabiam nem pegar um mouse, eu pegava na mãozinha e ensinava. Então eu vim de uma carreira, de uma história dentro do mundo corporativo e também de uma história também de ensinar. Eu queria ser professora, mas minha mãe dizia que professora passava fome. Então eu tive que seguir para outro caminho. Infelizmente, muitas professoras passaram fome. É verdade, né? E quando eu comecei a oportunidade, alguns anos atrás, de conhecer uma terapeuta, e essa terapeuta, ela já queria monetizar esse propósito dela, e não sabia como. Mas eu, naquela época, era bem cética, eu dizia para ela que o seguinte, ó, ia ser com ela, se ela queria monetizar o propósito dela, na verdade, eu ajudaria ela, ok? Então, ela me pedia para fazer palestra, para fazer a apresentação delas, ela me pedia para acompanhar ela quis montar um espaço terapêutico, eu dizia, ó, eu sou a sua administradora, você cuida da tua terapia, eu cuido da administração. Mas ela, como eu acompanhava ela muito, ela dizia para mim, você leu, você acompanhou, você viu? E eu comecei a ter uma curiosidade de entender como a mente humana funciona, né? Através dela, muito mais do que a administração, entender por que algumas pessoas prosperavam e outras não, por que alguns padrões continuavam na vida, e aquilo era uma curiosidade minha que eu acompanhava. Bom, ela quis montar um espaço, eu montei junto com ela, em partes, e quando estava quase pronta, ela faleceu. Né? Depois disso que sim, começou a minha jornada, eu fui convidada para fazer uma pós em parapsicologia clínica, que era onde você ia aprender sobre consciente, subconsciente, sobre como as nossas programações, as nossas histórias de vida. Então eu tinha muito uma história que dizia o seguinte, eu vinha já também da doutrina espírita, mas eu não aceitava de maneira nenhuma karma, né? Eu falei, mas que negócio é esse de karma? Por que a gente tem que vir aqui para pagar algum karma? E lá na parapsicologia eu comecei a entender como é que era a mente, que nós éramos programações e que se eu reprogramasse as minhas programações, que eram as minhas crenças, eu podia transformar meu karma em dharma. E assim se fez.
Ok, apesar de ela falecer em 2012, eu montei junto com um outro profissional o espaço terapêutico que ela queria. Tá? Então foi um espaço terapêutico, eu aluguei, montei, mas eu não sou terapeuta, eu não atendia, eu já fazia isso. Ajudava eles a montar, ajudava a criar eventos e tudo mais. E isso foi ensinando. Em 2016 eu montei um restaurante, por conta disso eu me afastei. Mas sempre ficou aquela vontade, né? Sim. Eu preciso. E sempre ficou a vontade de ser palestrante. Era isso que eu queria. Por quê? Porque eu queria levar a minha voz. Eu queria despertar as pessoas. Como eu vinha estudando muita parte da mente humana, eu queria que as pessoas entendessem que elas podem mudar a sua realidade. Que ninguém nasceu para ser infeliz e para ser pobre. Que a gente podia ser rico, a gente podia ser feliz, a gente podia ser inteligente, né? Ela tinha ensinado isso para uma das minhas filhas. Eu sou rica, sou feliz, sou inteligente, sou capaz. E eu via que estava dando certo, né? Ela estava crescendo e conseguindo tudo aquilo que ela queria. Então, porque não tinha vindo com as mazelas e com as lealdades, estava reprogramando as crenças dela. Então, como que a gente ia levar isso para as pessoas? Então, eu tive sempre essa vontade de ser palestrante. E eu dizia que depois dos meus 55 anos eu ia me dedicar a isso. E aí foi quando eu comecei com uma série de mentorias. Sim. Série, vamos atender para empresário, vamos fazer isso. Fiz mentoria com um, mentoria com outro. Em 2022 começamos, eu tinha conhecido 2 profissionais da área da fitoterapia. E ali a gente resolveu, vamos montar um espaço? Vamos. E em 2024 a gente teve a oportunidade de aparecer o Lagon, que hoje a gente tem, né, um centro de desenvolvimento humano. Eles não quiseram ser nossos, olha só, eles não quiseram ser nossos sócios, porque eles têm o medo do empreendedorismo, né? Mas são nossos parceiros até hoje, são nossos parceiros até hoje. E a gente começou a montar o Lagon. E aí veio, tá? E o que vai ser o Lagon? Vai ser um coworking da saúde? O que ele vai ser? E nesse patamar, né? Nesse patamar, até foi quando eu entrei na tua mentoria, é que eu observei qual era o grande problema dos profissionais da área da saúde, tá? Eles não sabiam posicionar o seu negócio. Quanto mais mentoria eu fazia, mais eu entendia que não adianta você saber trabalhar, você ser o melhor terapeuta, o melhor médico, o melhor psicólogo, se você não sabe comunicar isso. E eles não sabem comunicar isso. Como eu vou fazer isso? E aí veio o meu propósito, se eu quero ensinar eles a fazer isso. E para ensinar eles, eu preciso aprender com os melhores, certo? Muito bom. E aí a gente criou nisso, né? A gente criou o ecossistema Lagon. Hoje ele é um ecossistema que está se desenvolvendo. E esse é o nosso objetivo, que muito mais do locar salas é fomentar negócios para profissionais da área da saúde. É dar para eles ali essas condições, desde posicionamento, até como faz a melhor venda, a melhor oferta e até mesmo a assistência, né? Parcerias, por exemplo, com marketing, com vendas, com profissionais como se diz, de tirar foto, né? de posicionamento e tudo mais, né? Enfim, dá todas as condições para eles, para que eles possam desenvolver o seu negócio. E esse propósito me enche, né? Me enche, porque eu vejo ali, olha como é gostoso como eu sempre te falei, eu tinha um propósito, né? Ajudar as pessoas, levar esse despertar para as pessoas. Eu, Mônica, vou conseguir levar esse despertar para as pessoas ali, no mínimo. Mas se eu ensino esses profissionais a se comunicarem, a fazer a sua oferta, quantas pessoas eles vão atender? E olha como a gente vai conseguir triplicar isso usando a pior dor deles, ou a maior dificuldade deles, que é fomentar negócios. Eles não sabem fazer isso. Exato. Então aí nasceu o meu objetivo e o objetivo do Lagon. Muito bom. Eu adorei. Que bom que a gente trouxe essa conversa aqui, né? Eu já conheço um pouco da tua história, a gente já conversou algumas vezes, né? Várias vezes. Uhum. Mas a gente mostrar pro mundo agora, contar essa história pro mundo, né? Porque a partir de agora o episódio vai pro YouTube, vai pro Spotify e agora tá pra todo mundo que quiser ouvir a gente também sobre essa história. Quando eu abri a minha empresa, também teve uma história parecida. Porque quando eu abri em fevereiro agora vai fazer 9 anos que eu abri minha empresa de educação, treinamentos, mentorias. Eu abri com o primeiro nome, era Negócios do Bem. Porque eu vi o filme A Corrente do Bem. A Corrente do Bem, legal. Aí quando eu vi aquele filme A Corrente do Bem, daí o menininho foi no quadro, desenhou, olha, eu aqui, se eu ajudar 3 pessoas, e cada uma delas ajudar 3... Aí ele começou a fazer as contas e falou, cara, a gente consegue tornar o mundo melhor. E eu falei, cara, sensacional, sensacional. E é o que tu falou, né? Tu vai pegar a dor das pessoas, tu vai transformar aquela dor em solução, independente se ele está nas lealdades, preso, se ele está com crenças, mas a gente traz isso pro consciente
e depois ensina a estratégia para que ele acesse um próximo nível. Porque a gente veio para viver em abundância Com e certeza. não em É escassez. verdade. Né? O dinheiro é bem-vindo, né? Eu não amo o dinheiro, eu não priorizo o dinheiro, mas ele é um pilar importante. Sim, Né? Esse podcast não entraria ao ar sem dinheiro. sim. Né? Precisa de uma mesa dessa aqui, ó, bonita, cara. Precisa de microfone, bonito, caro. Precisa de tela, cobertura. Precisa da Lynx, precisa do Mcast. Precisa de um monte de coisa rodando para isso aqui acontecer. Então, o dinheiro faz com que a gente dê o próximo passo, vá para o mais. E talvez um dos grandes desafios dos terapeutas, que são pessoas que evoluíram prioritariamente num lado talvez mais espiritual, em algum momento, alguns talvez tenham se desconectado com a matéria, com o lado físico. Só que se aqui estamos em carne, estamos nesse momento aprendendo a viver na matéria. Sim. E essa matéria, ela exige dinheiro. Para você comprar roupa, comprar água, comprar comida, exige. E quanto mais eu tiver estruturado e equilibrado entre espírito e matéria e corpo, mais eu evoluo. Porque às vezes a gente tem a sensação de que minha evolução vai depender apenas do espiritual. Ela começa numa evolução espiritual. Mas se eu dou na matéria, eu preciso também entender como que eu evoluo na matéria. Muito da evolução na matéria tem a ver com construção de riqueza. Eu começo numa construção de riqueza espiritual e depois uma riqueza material também, para potencializar isso, certeza. proteger e ensinar mais pessoas. Eduardo, há 10 anos atrás, eu tinha dificuldade de organizar tudo isso. Hoje eu tenho mais facilidade. E hoje, eu, com muito mais dinheiro, ajudo muito mais pessoas. Com certeza, com certeza. Isso é uma grande verdade. Né? E, Eduardo, assim, ó, quando a gente olha para esses profissionais, né? Então, desde os terapeutas até os médicos, o que a gente verifica? O terapeuta em si, tá? Então, existem, a gente não separando os dois, né? O terapeuta hoje que ele me procura em si, não é aquele que ainda está com uma crença muito forte de que eu não posso cobrar, porque ele ainda tem dificuldade de chegar, porque ele ainda precisa realmente reprogramar aquela crença dele. Mas já tem muitos terapeutas que realmente acreditam Sim. que tem o seu valor e que precisam cobrar. Só que daí vem a questão, porque daí você faz, que é o que acontece, você faz, né, todos os tipos de terapias, desde a radiestesia, desde constelação e tudo mais, para quê? Para que você reprograme as suas crenças para que aquilo que você está fazendo dê certo. Mas falta ação. É o que eu digo para eles, né? Se a gente não tiver a ação, eu posso reprogramar todas as minhas crenças e devo fazer isso, porque é um aprendizado. Eu tenho, você tem, nós ainda temos as nossas mazelas, Claro, certo? temos. E a gente, quando a gente está ajudando o outro, a gente está curando também as nossas. Isso já faz parte do processo, ok? Mas a gente tem que usar também a ação. Porque se nós não usarmos a ação, você vai ficar sempre ali, ó, reprogramando, vendo minhas crenças, qual é a minha história, minha lealdade, mas você não está agindo. E é essa ação que a grande maioria não tem. Tá? Então, assim, ó, nem o profissional da área da saúde, nem mesmo o médico. O que a gente vê com o médico, por exemplo? Grande maioria dos médicos, tá? Eles atendem, ganham um bom dinheiro, mas eles não têm organização financeira. Esse é o grande problema. Por quê? Porque também falta o quê? Ação, de alguma forma. Tem as suas crenças? Tem, mas falta ação. Acreditam nas crenças, uns sim, outros não. O terapeuta acredita nas suas crenças, mas também não tem a ação. Ele não sabe fazer aquela comunicação. Então, ele chega assim, não, mas eu quero, né? Tudo bem, tu quer. Mas eu não sei, ó, ontem eu atendi uma terapeuta, que tá uma mentorada minha, e foi a questão dela. Ai, eu não vendi nenhum, eu tô preocupada porque esse mês eu não vendi nada. Aí eu falei, o que tu já fez? Ela me mostrou todo um trabalho que ela tá fazendo de para ela, espiritual, mental, para que ela possa vender. Eu falei, tá, e agora o que tu fizesse para vender? Tu tá esperando o cliente bater na tua porta? Quantos clientes tu tem no teu WhatsApp? Tenho tantos. Então tá bom, vão aqui que eu vou fazer uma cópia pro WhatsApp, mandei a cópia pra ela. Agora tu vai lá e manda isso pro WhatsApp, ela não, vou te ajudar a fazer um post do Instagram, tu bota no Instagram, daqui a pouco ela me manda, vende 2. Olha só. Olha só. O que faltava? Oferecer. Exato, o poder da ação é maravilhoso. Poder da ação. Mas a ação tem que quebrar crenças. Você tem que quebrar crenças. Porque às vezes é falta de pai, às vezes tem medo de se movimentar, tem medo de receber não. Né? Porque se eu me movimentar para entrar em ação, eu vou começar a receber não. E aí, tô preparado para isso ou não tô? Exatamente. Porque às vezes meu lado psicológico tá fraco, meu lado mental tá fraco, e aí eu recebo um não, já me abala.
Então, essa frase aqui, todo mundo que trabalha com vendas já sabe, né? Mas cada não que a gente escuta, eu tô mais perto do sim. Então, agora a gente refez a equipe, parte da equipe comercial, né? A gente acabou de passar por uma imersão aqui no final do ano. A nossa imersão Imperium, aqui em Floripa. E aí a pessoa que estava responsável pelas vendas saiu. E eu precisei entrar nas vendas. E aí eu recebia um não, depois eu recebia outro não, já ficava feliz. Cara, o próximo é sim. É sim, vai ter O que próximo é aparecer sim. Então convertia no próximo ou mais um, ou mais dois viravam sim. Então é saber, mas olha só. O não é difícil, né? Então, o não é difícil. Só que depois, desanima. na maturidade, tu entende que o não, tu tá mais perto do sim. Daí a importância do mentor, porque o meu mentor falou, cara, vai abordar, vamos relembrar que o teu número de conversão é mais ou menos 3-1, então 2 não é um sim, e meter um gás, eu fui lá e bati a meta. Assim como eu estimulo a Mônica, vai lá e aborda e faz mais um webinário, faz mais uma abordagem, assim como a Mônica vai lá e pega a aluna dela e incentiva, olha só, o poder dos professores, dos mentores, né? Na verdade, o mentor se tornou um professor de elite. Exatamente. Que aprendeu a ter estratégia de monetização. Então, sou bom em te ensinar, mas também sou bom em receber. Porque toda energia tem que ter o dar e receber. Com certeza. Então, a gente aprendeu isso. Então, acho que a evolução para o mentor, que é diferente do professor, mas tem a ver com ensinar e com direcionar e acompanhar e monetizar. Então aí tá a diferença de um professor e de um mentor. E talvez ali que a gente deu um passo a mais. Porque o professor ia te ensinar como fazer aquilo ali, ia virar as costas e ia embora. Exatamente. E o mentor te acompanha. Cara, vem pra cá, agora liga, não desiste, mais um não é o sim. Pronto. Aí quando a gente destrava essa chave, a gente torna o mundo melhor. A gente não tá falando sobre fazer dinheiro, a gente não tá falando sobre alimentar o meu umbigo, a gente não tá falando sobre se tornar milionário sozinho, a gente tá falando sobre tornar o mundo melhor. E até para dar alguns insights, né, o Eduardo, porque eu vejo assim, da mesma maneira que tem, logo que eu te conheci, eu me lembro que uma vez você me fez uma pergunta, que essa foi uma pergunta que bagunçou a minha cabeça e acho que mudou muita coisa lá para cá, né? Quando você me perguntou se eu tinha medo do sucesso ou do fracasso, e eu fiquei olhando, né? Medo do sucesso e do fracasso. Não, eu tenho medo do fracasso, quem é que vai ter medo do sucesso? E quando eu fui realmente olhar para isso, né, e eu fui ver que eu tinha, na verdade, era medo do sucesso. Exatamente porque a gente vai entendendo que muitas pessoas têm medo do sucesso porque elas acabam saindo daquilo que é o pertencimento, né? Eu vou me diferenciar da minha família, eu vou me diferenciar de quem está ao meu lado, eu vou mudar a minha vida, né? E será que eu estou preparada para isso? O teu inconsciente, ele acaba te sabotando. Então, o nosso inconsciente, e foi uma coisa que me marcou bastante a minha vida durante a minha vida toda, foi exatamente isso. O nosso inconsciente, ele nos sabota. Como dizia lá na parapsicologia que eu fiz, o nosso inconsciente, ele move a nossa realidade. Então, nós somos burros, porque nós somos movidos ao nosso inconsciente. Isso. E esse inconsciente, e o grande segredo está em você entender por que isso está acontecendo de novo na minha vida. Né? Eu preciso procurar o caminho disso aqui para poder tentar resolver isso aqui. Mas, junto com isso, eu também preciso agir. E o mentor, ele faz isso porque ele te dá os insights. Da mesma maneira que você me deu os insights, quantas vezes que eu estou conversando com as minhas mentoradas, elas saem de lá maravilhadas. Gente, ontem eu estava com uma casana, saí lá, me teve um insight danado, agora abriu a minha cabeça. E às vezes tu fica pensando assim, gente, mas eu não falei nada demais. Isso. Né? Mas eu falei alguma coisa que para ela foi muito Exato. importante e conseguiu dar uma virada na vida dela. E aí você acaba fazendo uma cadeia, por isso que diz que os mentores vão ser os grandes professores lá no futuro, né? É uma das profissões que mais crescem no mundo. Exatamente por isso, porque você faz esse acompanhamento. Lá, eu já tive outros mentores, você sabe disso. Aí eu tenho você, todos eles têm seus mentorados, você tem seus mentorados, aí você forma mentores que têm mais mentorados, e mesmo que você não queira ser mentor, como algumas não querem atendimento, sim, quantas pessoas que elas impactam? Exato, porque eu posso impactar de diversas maneiras. De diversas maneiras, até mesmo atendendo. Isso, com a mentoria, ou com a terapia. Com a jornada, com o atendimento, isso. Com o programa, mas isso eu estou impactando pessoas, com a palestra, com o evento, exato. Com o workshop. Pode ser com palestra, com tudo isso. Independente da ferramenta. Você começa a mudar o mundo porque você começa a despertar as pessoas. Porque, na verdade, hoje a gente vive no mundo, nós aqui, né, como mentores e com isso, com aquilo, a gente vive no mundo achando que as pessoas têm. Não, eu entendo, compreendo isso. Nós somos 1% da humanidade. A grande parte da humanidade não está desperta. Vive no automático. Vive no automático. A grande parte da humanidade não sabe, vive o tempo todo sem entender. Isso. Né? Então, assim, eu conheço gente, tá? Eu conheço gente que tem uma situação que poderia estar rico, milionário,
né? Ganha muito bem e poderia estar milionário. Então, mas por que não está? Por que aceita, às vezes, coisas ruins, de baixa qualidade? Sim. Mas por quê? Daí tu vai olhar, tá pertencendo, não Exato. quer sair, não quer soltar, não quer se desfazer da família, entendeu? Exato. Então, tudo isso funciona. E, às vezes, quando tu pega uma mentorada, um mentorado assim, é o mentor que vai começar a acordar ele, né? E se tu acordar ele vai acordar vários outros. Isso. Essa é a sequência. A gente que tá aqui se denominando, né, como um percentual talvez um pouquinho maior de consciência, o nosso nível ainda é muito baixo, né? Agora imagina quem realmente não despertou. Porque se a gente parar para pensar, a gente está olhando para o despertar da consciência e entender padrões de repetição, padrões de crenças que me limitam para não crescer, a falta de merecimento para acessar o próximo nível. Todas essas coisas que às vezes eu não tenho consciência, e é óbvio que eu vou repetir, vou ficar uma vida inteira na reclamação e na pobreza e na não evolução. Isso é para a grande maioria das pessoas. Uhum. A menor parte, ela acessa aproximadamente 5% só do nível de consciência. Para despertar para um não repetir, para um não pertencer repetindo aquilo ali, para um não merecimento. Então já acessa coisas muito elevadas. Tá. E aí uma pergunta que eu gosto de fazer: como que eu faço para sair do ponto A para um ponto B? Algumas coisas. Uma delas, ambiência. Sim. Que eu sou encantado e é um estudo científico que mostra o poder dos ambientes. Tá certo. Né? Eu, inclusive, fiz o testezinho do pé de feijão. Eu botei um pé de feijão, outro pé de feijão. Pé de feijão eu xingava todas as manhãs e outro pé de feijão eu emanava amor e falava palavras de amor e de carinho. 14 dias depois, esse pé de feijão, que eu emanei raiva, ódios e palavras ruins pra ele, ele morreu. E o pé de feijão, que eu coloquei palavras de amor, ele cresceu. Ele ficou desse tamanho assim, em 2 semanas. 3 brotos bem bonitos. Eu fiz isso na minha casa. Sabe? Legal. Então, ou seja, o ambiente, se tu tá num ambiente que o WhatsApp falam de pornografia, falam de xingamentos, só fala de política o dia inteiro, reclamação de vizinho e de problemas, tu vai estar nessa vibração, tu não vai ter o despertar, né, da tua consciência. Agora, se eu vou para um ambiente onde eu escolho o grupo do WhatsApp que eu tô, as pessoas que eu sigo no Instagram, as mesas que eu sento para tomar um café, para conversar e para fazer negócio, isso que vai me dar o despertar. Então, quando a gente olha para essa evolução, por isso que eu falo, começa onde? No ambiente. No ambiente. Tem amigos que eu não visito mais. Concordo plenamente contigo, mas as pessoas, mas até para você ir para esse ambiente, você tem que ter um start. Tem que ter o start. Exato. Porque senão você não vai. Você Exato. vai olhar para aquele ambiente e vai dizer assim, ele não me pertence. Esse start pode... não, isso. Não, esse ambiente é muito rico para mim. Não, esse ambiente isso. Eu não fico à vontade. Não, esse ambiente não é o meu lugar. Esse start pode acontecer em vários lugares, né? E isso acontece. Pode ser num insight que ele teve. Isso muito acontece nesses profissionais da área da saúde, tá? Porque eu já escutei isso, deles olharem e dizerem assim, mas eu não tô parecendo mercenária. Eu já escutei isso. Uhum. Não tô mais mercenária. Sim. Por quê? Você não tá ajudando as pessoas? Tô. Você acredita no teu produto? Acredito. Você não tá ajudando as pessoas? Não estou. Então, não existe uma troca? Né? Nós estamos existe um dar e receber. Dar e receber. Aquilo que, se você está ajudando ela, você acredita piamente que aquele produto. Agora, se você não acredita que aquele produto é para ela, então não vende. Exato, aí não vende. Aí não vende. Mas se você acredita que aquele produto é para ela, vende e ela vai te pagar simplesmente pelo teu trabalho. Quanto que você já gastou para chegar ao nível que você chegou para poder ajudar Graduação, curso, imersão, mentoria e tudo mais. Cara, então no mínimo eu preciso receber. Você não pode você não pode se considerar, mas é como se eu tivesse, não, eu atendi ele, eu mal terminei de atender ele, agora eu vou lá e já vou oferecer para ele outra coisa, parece que eu só tô pensando em dinheiro. Você não olha para o dinheiro, você não pensa no dinheiro, você pensa no que ele fez um atendimento com você e aquele atendimento não vai ser o suficiente para ele resolver o problema dele. Isso, então qual é o próximo? Qual é o próximo passo? Próximo passo da evolução. Você não vai estar pensando no dinheiro, você vai estar pensando no próximo passo que ele fez. Mas isso é muito comum. É comum. Isso é muito comum. E esse despertar pode ser dentro de uma mentoria, só que dificilmente essa pessoa vai estar dentro de uma mentoria. Pode ser dentro de uma terapia, pode ser dentro de um ambiente de network, mas a gente não sabe exatamente aonde pode nascer. Em diversos lugares pode nascer. Pode nascer. Essa específica que você falou, ela está dentro de uma mentoria, tá? Sim. Mas o quê? Mas aí que vem aquela coisa do start. Não, eu estou parecendo mercenária.
Mas Então, aí eu agora o não mentor, quero. agora o mentor Agora vai eu não despertar quero, isso nela. eu não quero mais parecer, né? Sim. Teve gente que eu convidei pra estar com a gente na imersão, Tá. no Império. A gente tem uma página de vendas oficial que a gente vende. E aí alguns amigos eu convidei e falei, cara, te faço a preço de custo aqui, tu é meu amigo, mas eu quero que tu estejas comigo lá, assim, assado. Uns 5, 6 amigos foram nessa condição. E teve 2 que não conseguiram comparecer. Por quê? Crenças limitantes. Porque eles não dão conta do sucesso. Se essa pessoa saísse da rotina dela e sentasse 3 dias com a gente, falando sobre esse despertar da mente, sobre o despertar da abundância e da prosperidade, a não repetição de lealdades familiares que está lá no mesmo padrão, ele quebrar crenças que limitam o próximo nível, que ele acha que só pode ganhar 10 mil, 20 mil, 30 mil por mês e que ele pode acessar um outro nível, ele não daria conta desse sucesso. Falar com outras pessoas que estão falando sobre isso, numa vibração, numa frequência, numa energia que está conectada com isso, num processo claro de ação. Agora tu vai ter que entrar em ação, a pessoa não daria conta. Não deu conta. Uma delas falou, vou sentir, eu vou até fazer uma oração, falou várias coisas. E eu acho que tem que fazer tudo. Mas tu não pode dar desculpa. Porque daí teve gente que falou, meu Deus, não vai dar porque apareceu uma coisa. Não apareceu. É tu que não tá pronto para dar esse passo de evolução. Sim, a pessoa recua. Uma delas usou a palavra de Deus e para mim usou em vão. Porque ela falou, eu vou conversar com Deus, ver se estou preparado com isso e tal. Mas aí agora essa semana surgiu uma oportunidade de emprego, a gente mandou para ela, aí ela nem precisou conversar com Deus. Daí ela só foi lá e aceitou porque ia receber o dinheiro. Daí eu falei, então tá. E aí tá seguindo bem a palavra? Tô seguindo bem a palavra. Tô indo na igreja, eu tô respeitando tudo que tá na Bíblia. Daí a gente provocou. E tu estás dando dízimo? Não. Eu falei, então peraí, então é só o que tu quer ver. Porque na hora de vir pra uma imersão, pra um despertar, tu tinha que falar com Deus. Que na verdade tu fugiu e tu não deve nem ter falado. Na hora de receber uma oferta pra receber dinheiro, tu aceitou na hora, não precisou nem falar com Deus. Tu recebeu. E aí, na hora que tu falou que tu tá ali fielzinha na Bíblia, na hora que a gente cutucou, tá, mas tá dando dízimo? Não, porque eu não tô preparada pra isso. Então, peraí, tu tá preparada só pro que tu quer. Só pra receber. Como ela tá preparada só pra receber, né, a contraparte, Sim. ela não tá em equilíbrio. Exatamente, não tá em equilíbrio. Ela não tá entregando. Então, quer dizer que aquele receber dela já tá no teto. É verdade. Vai passar uma vida na escassez. E ao contrário também, né? Tu tens também que aprender a receber, né? Então, assim, esse foi, eu te digo isso porque eu digo de cadeira, né? Esse foi a minha, esse é o meu trabalho, um dos meus aprendizados, né? Eu também tive a minha vida inteira, eu dei muito, tá? E com uma dificuldade enorme de receber. Esse é outro problema comum. Não preciso. Não preciso. Eu nem sacola de supermercado eu deixava que me levasse. Olha, eu falei, não preciso. Muita gente passa por isso. Então são aprendizados que a gente vai ter para poder conseguir chegar naquele próximo passo. E são as experiências de vida que a gente tem que vão levando a isso, né, Eduardo? Mas o grande é você passar por essas experiências e conseguir. O grande despertar é quando você consegue enxergar. Não, tem alguma coisa errada. Isso não está certo. Como eu posso atingir aquele próximo nível? Como eu posso mudar aquilo? E não ficar realmente repetindo aquilo ali sem simplesmente dizer, não, isso é normal na minha vida. Então, esse é o caminho, essa é, como você mesmo falou, é a ambiência. Essa ambiência faz com que você consiga fazer. Enxergar que não, mas peraí, tem alguma coisa errada, né? Por que eu não consigo chegar nesse outro patamar? Por que eu não consigo chegar nesse outro no caminho? Quando a gente fala aí dos nossos profissionais da área da saúde, a gente vê muito isso, gente. Muito, muito isso. Eu sempre digo que eu gosto de fazer, eu vejo desde lá os terapeutas, psicólogos e tudo mais, com essa dificuldade enorme, né, de alcançar esse outro nível, pessoas inteligentíssimas, com uma técnica maravilhosa de chegar a outro nível, ou alguns deles acham que sabem muito, né, não, eu tenho um padrão não, eu sei muito, legal, tu sabe muito, mas tu sabes passar o que você sabe? Né? Porque às vezes a gente sabe muito, mas sabe a técnica. Cada um é bom em alguma coisa. Não adianta eu saber muito a técnica se eu não sei passar, eu não sei comunicar aquilo para as outras pessoas. Aí eu vou ficar com conhecimento para mim, ou que a gente chama de obesidade mental,
Pra quê? Pra que eu vou adquirir tanto conhecimento na vida? Pra quê? Pra morrer e ficar lá com aquilo guardado pra mim? Então eu tenho que aprender a comunicar aquilo de uma maneira que o outro entenda. Esse é o grande segredo. E aí depois ele aprende a comunicar. Comunicou. Mesmo assim, ainda tem mais outro nível. Ele precisa mostrar pro mundo que ele é bom. Porque senão a pessoa é só boa em ensinar, bom em passar aquilo ali pro seu aluno, seu paciente. Só que ele não mostra isso pro mundo. E aí o medo de falar. O medo. Aí não grava um story, daí não faz uma live, daí não gera um podcast, não vai, porque acha que tudo isso é superficial, ou porque... Não, a gente Eu não vive... quero me aparecer, porque fica chato. Exato, na verdade, isso é crença limitante da pessoa, porque se tu aparece, tu vende mais. Tu sabes que uma coisa também que a gente estava conversando, que eu também gravo muito, que eu tive teta na constelação, que foi com o... Lá não no Império, antes, com o da Carol, o marido da Carol. O Maurício? Com o Maurício, né? Que ele constelou medo, né? E aquilo, pra mim, sempre foi uma discussão, porque todo esse meu processo terapêutico, ou seja, a minha vida começou por conta de medo. Então, a primeira terapeuta que eu busquei na minha vida, eu só busquei por causa de medo. Eu era a única gerente administrativa mulher da Grande Florianópolis. Eram 100 gerentes, eu era a única. Eu tinha que subir um elevador de 9 andares e eu desmaiava dentro do elevador, de medo. Tá? Então eu procurei ela, não por nada, porque eu era bem cética, eu procurei ela porque eu tinha medo de andar de elevador. E Olha como só. é que eu faço? Olha a vergonha, só eu de mulher, né? Linda e maravilhosa lá. E como é que eu vou dizer para eles? Eu escondi e subia 9 andares de escada. E aí foi uma grande discussão a respeito de medo, que até hoje recentemente eu constelei para finalmente descobrir da onde que veio esse meu medo, né? Então, por causa desse medo, eu descobri grandes histórias na minha vida. Mas, falando do medo, houve muita discussão e muito estudo por causa do medo, porque muitas pessoas dizem, o medo é necessário. E eu vou dizer para ti, para mim, o medo é o grande vilão da humanidade. É ele que, você pode ter crença, é ele que estraga tudo na tua vida. Não, você precisa ter medo para você não se jogar. Isso é um medo consciente. Mas, gente, é o medo que te impede de fazer tudo. O medo te impede de falar. O medo te impede de ir à frente. O medo te impede de ter coragem. Quanta gente que tem medo, que não viaja porque tem medo. Que não tem coragem de entrar no avião. Olha quantas oportunidades tu aparece na vida. Quantas pessoas que não arranjam, não têm um companheiro porque tem medo de falar. Quantas pessoas que estão aqui não estão trabalhando naquilo que gostam porque tem medo de fazer uma transição de carreira, porque tem medo de sair da sua segurança, porque tem medo de sair da mudança. Então, eu sempre digo que quando a gente for estudar mesmo, cada pessoa lá no fundinho, ele tem uma história, que é uma história de medo. Por quê? Porque nós fomos todos, né, a vida inteira, o que a igreja fez com a gente? Né? Ela disse o seguinte, pecado capital, vocês têm que ter medo, vocês têm que ter medo de Deus. Quem é que tem medo de Deus? Deus não está aqui para colocar medo em ninguém. E as pessoas fizeram isso. A gente veio de uma cultura de muitos anos de igreja, de história de vida, onde toda vez eles colocaram um cabresto em todo mundo a partir do medo. Então, todos nós, quando a gente vai estudar qualquer dificuldade da nossa vida, pode crer que lá no fundo, aquela crença bem, bem fundinha, é o teu medo que está te impedindo de fazer alguma coisa na tua vida. Para mim, o medo já me impediu de fazer muitas coisas na vida. Mas também foi do medo que eu venço todo dia. Muito bom a gente olhar para esse medo. Gostei. Não estava na pauta. Adorei ver agora. Um dia eu estava assistindo um conteúdo do Pablo Marçal e alguém falou sobre medo. E era uma época que eu estava consumindo bastante ele. Assim, em 2022 eu consumi o ano inteiro assim, o Pablo Marçal. E aí o cara falou assim, olha, eu tenho medo de altura. E aí ele falou, olha, muitos dos medos de altura, de avião, tu falou de elevador, eu lembrei que, né, também tem a ver com o subir. Ele falou, cara, medo de crescer, medo de ser rico, medo de fazer sucesso, medo de evoluir. Então, se tu tá com medo dessa altura, com medo de subir, com medo... Tu pode decretar, tu não precisa ter medo porque tu dá conta, tu é adulto. Sim, tu é adulto. Tu é adulto, tu dá conta dessa evolução. Depois daquele dia eu falei, cara, então eu decido. Eu não pegava nem elevador panorâmico. Você? Não, eu não pegava. Não tinha medo do elevador, mas eu tinha medo quando ele era panorâmico. Né? O fechado pra mim era tranquilo. Meu problema era o fechado. O meu no aberto dava problema. E aí eu subia
e ficava de costas. Aqui no Beira-Mar Shopping em Floripa, por exemplo, o elevador é panorâmico. E eu ficava do lado ali dos botões para não ficar perto do vidro e não ver. Depois daquele dia, eu fui no elevador e fiquei de frente pro vidro. Falei, cara, eu não preciso ter medo, dou conta, aqui é seguro e não tem problema nenhum. Eu dou conta de subir, eu dou conta de crescer. E, meu Deus, foi assim... Mas é isso, quando é isso, tu vence o medo, né? Então, assim, hoje, alguns elevadores eu ainda entro assim, né? Sim. Recentemente fiz uma constelação, e na constelação apareceu o motivo, que não era nada a ver com o elevador, né? Então, apareceu uma história do passado lá, do transatlântico, que na verdade me fecharam dentro de um porão de um navio, né? E que era todo de ferro, então o problema não estava no ferro, certo? Mas só que assim, eu olhei pro elevador, confesso pra ti, se é um elevador velho, eu digo, 2 andares? Ah, não preciso, né? Vai fazer exercício, né? Não, mas se eu tenho que subir esse elevador, é 8, é 9, é 10, eu vou subir, ponto final. Sim. Né? Posso estar com medo, mas eu vou. Isso. É a mesma coisa com o avião. A primeira vez que eu andei de avião, morri de medo. Não, mas eu não vou deixar de viajar porque eu tenho medo de avião. Né? Então, assim, tu não pode deixar o teu medo dominar. Tu pode ter medo de subir no palco, tu pode ter medo de fazer uma transição de carreira, tu pode ter medo de vender o teu negócio, tu pode ter... Quantas vezes a gente não tem, você não vai vender o teu negócio, tu faz o social selling, não faz? Isso é normal, vai dizer pra ti que tu não consegue, que não acontece isso contigo. Pode ser que até a vez agora não, mas comigo, quantas vezes acontece? Já aconteceu. Tu manda mensagem, tu fica esperando a pessoa responder. A pessoa respondeu, tu vai lá e olha... Ah, ela não concordou, então vamos lá, vou ter que usar isso. O que será agora que ela respondeu? Então, às vezes, tu tem um medo de olhar aquela resposta, porque talvez aquela resposta não seja aquilo que tu queira ouvir. Então, essa também é uma realidade que a gente precisa vencer. Porque também, como a gente vai atender as pessoas, às vezes as pessoas podem te dar uma resposta que não era aquilo que você queria ouvir. Sim. E a gente tem essa tendência a dizer assim, isso, eu não quero ver isso. Principalmente quando você tem muito problema, né? Não quero ver, né? E às vezes é aquilo que a gente precisa ver. Talvez com outras coisas, né? No selling eu sou bem tranquilo, assim, matemático mesmo hoje, né? Qualquer resposta que a pessoa der, eu tô tranquilo hoje. Tanto, né? Já fizesse tanto. Mas eu entendi, eu posso encaixar isso em outras... Em outras áreas, naquilo que tu não quer. Quantas pessoas que têm medo, não resolvem seus problemas financeiros, que têm medo de olhar o extrato? Exato. A sua vida, ela melhora muito um passo depois do medo. Sim, eu concordo. Melhor, cara, a tua vida, um passo depois do medo, ela é muito melhor. Com certeza. Eu tenho medo de andar de avião. Pega o avião e vai pra Paris pra ver se não vai ficar mais feliz. Sim, com Supera certeza. isso. Eu tenho medo de subir no palco. Sobe no palco, mostra o teu talento pro mundo e vende o teu serviço. Olha como vai ser melhor esse teu mundo. Cara, tudo fica melhor depois desse medo. Porque lá, enquanto criança, tudo bem. O medo de não ir na sacada, o medo de não conversar com um estranho me protegeu, mas hoje, enquanto adulto, eu não preciso mais desse medo. A vida é muito melhor um passo depois do medo. Mas uma coisa você falou que é realmente uma grande realidade, nós somos adultos. E é isso que as pessoas precisam entender. Eu não sou mais criança, eu sou adulto. E como adulto, eu tenho que dar conta da minha vida. E o que acontece é que muita gente fica adulto, se torna velho, mas não deixou de ser criança. Ainda tá lá com aquela mentalidade de que alguém tem que resolver o teu problema, alguém tem que decidir alguma coisa para ti. E é por isso que criam-se as travas na vida em diversas áreas, em diversos locais. E por isso que nós existimos, para ajudar nas destravas, né? Com certeza, cada um com as suas travas, né? Isso. Eu ajudando profissionais da área da saúde, você mentorando um monte de gente, né? Isso. E com certeza, eu já te disse isso e vou te dizer aqui novamente, né? Foi exatamente esse o meu objetivo de entrar na tua mentoria. É exatamente isso, para destravar essa questão de... Eu digo que sempre foi um pouco mais, porque quando a gente olhava para você e dizia assim, ele é vendas, né? Hoje eu vejo que tu é muito mais do que vendas, né, Eduardo? Muito mais. Então, atrás de todo o processo que tu age da ação de vendas, tu também olha para nós ali, para cada um de nós e olha também o que tem por trás daquele que vende. E a gente acaba aprendendo isso, e esse foi o meu objetivo, de estar aprendendo isso para poder levar isso, né, para o meu público que eu escolhi também, né, profissionais da área da saúde, por eu estar no meu ecossistema. Porque poderia ser empresários, poderiam ser outro público. Mas eu estou dentro de um ecossistema de profissionais da área da saúde que eu amo de paixão, que os meus olhos brilham, e o que eu mais desejo é que eles prósperos, né, e se desenvolvendo, podendo desenvolver os seus negócios, levando e podendo impactar cada vez mais pessoas. Então eu quero, a partir de todo o conhecimento adquirido com você, poder transformar a minha vida e poder transformar a vida deles.
E aquilo que eu te falei para ti, eu quero transformar a vida deles, mas eu também quero transformar a minha. Exato. Porque eu também tenho meus sonhos, né? Então, eu também quero ser rica e eu também quero viajar o mundo fazendo palestras. Essa é a minha ideia. Então, eu quero ver esse ecossistema funcionando e eu poder fazer aquilo que é o meu sonho de vida. Viajar o mundo fazendo palestras, mas agora eu estou assumindo mais uma palavra. Viajar o mundo fazendo palestras e muito rica, porque eu acho que eu tenho direito. Amém. Amém. A gente tá chegando na parte final, tem mais 2 coisas para te perguntar. Mas enquanto a gente vai para a parte final, como se a gente tivesse aqui, nessa câmera aqui, assim, tivesse, vamos supor, que um médico, um psicólogo, sei lá, um fisioterapeuta, um constelador, alguém que é especialista em barras de axis, alguns terapeutas, várias pessoas aqui, e que são bons no que eles fazem, muito bom no que eles fazem, porém, eles não estão nem na metade do potencial deles. Se tu pudesse falar alguma coisa para eles agora, para esse despertar, né? O que tu falaria para eles? Eu iria falar uma frase bem característica. Não é pecado monetizar o teu propósito. Então, perca o medo e vá à luta. Vá buscar o seu objetivo. Vá impactar e transformar mais pessoas, porque você pode ir ajudando primeiro a você mesmo. Muito bom. Porque se eu ajudo o outro sem me ajudar... Não tem jeito. Primeiro você tem que te ajudar a si mesmo. E você tem que acreditar em você, né? Acredite em você. Realmente, como a palavra bem, não é pecado monetizar o seu propósito. Acredite em você. Dê valor àquilo que tu faz. Ok? Porque quando tu dá valor àquilo que tu faz, tu vai conseguir transformar mais pessoas e aquelas pessoas vão dar valor porque transformou tanto a vida delas que elas não vão se importar de te pagar. Ok? Exato. E uma outra coisa bem característica, como é que eu vou acreditar em alguém, tá? Como é que eu vou acreditar em alguém que não está transformado também? Concorda? Como é que eu vou acreditar? Não posso acreditar. É igual eu ia benzer com uma pessoa que estava pobre. Eu não vou, porque eu vou estar olhando para aquela pessoa e eu quero ser igual a ela. Okay? A gente compra a imagem que aquela pessoa tem. Exatamente. De sucesso ou não sucesso. Ou não sucesso. Exato. E aí, se eu quero sucesso... E isso em tudo, tá? Eu digo assim, isso tudo. Vamos dizer aqui, o profissional da área da saúde, ele é um médico bariátrico. Mas ele pode ser gordo? Não. Eu sou uma nutricionista, eu posso ser gorda? Não. Eu sou uma psicóloga, eu posso ser depressiva? Não. Eu posso ter startado o meu processo a partir daí. Sim. Só que eu resolvi. E agora eu estou num processo de evolução. Bem evoluído de resolução. Aí agora eu já posso ensinar as pessoas. Eu já posso ensinar as pessoas. Perfeito. Mas assim, se eu não tenho nem essa consciência... Daí não. Se eu não tenho nem essa consciência, claro. Não, é o seguinte, eu estou aqui emagrecendo, estou no meu final, tudo certo? Exato, aí valeu. Entendeu? Eu tinha 150 quilos, hoje eu tenho 80, eu quero chegar em 65. Ok. Tá, aí já pode ser um baita case. Exato. No processo. Tá no baita case. Porque aquele que está lá do teu lado, ele quer realmente chegar onde você está. Se ele foi te buscar ali, seja a área que for, ele quer chegar aonde você está. E se ele não... Eu falo isso, eu vi um podcast do Paulo Vieira. Não sei se tu escutou isso do Paulo Vieira. O Paulo Vieira diz assim, até 2020 eu era o tiozão. Gordo, barrigudo e tudo mais. Depois que eu resolvi fazer uma cirurgia plástica, arrumar meu nariz, botei roupa cara, mostrei que eu tenho carro, mostrei que eu tenho isso. Hoje botou cabelo. CIS lota e eu tenho muito cliente. Ele se tornou muito mais rico quando ele ajustou a imagem. Exatamente. Então, imagem vende. É a primeira parte que o nosso cérebro analisa no outro, é a imagem. Com certeza. Então, imagem vende. Eles brincam lá dentro do CIS, do método CIS. Eles falam assim, naquela época que o Paulo Vieira era velho. Porque agora ele parece muito mais jovem. Sim, parece muito mais jovem. Exatamente. Imagina, passou 5, 6 anos e ele tá muito mais jovem e eles brincam, né? Naquela época que o Paulo era velho. Não, tu quer chegar na frente de um profissional? Tu quer chegar na frente de um profissional mal arrumado? Não. Né? Emburrado, Isso. Triste, gordo, feio. Não quer. Gente. Então, tu tem Exato. Comunicação, posicionamento, comunicação, imagem, saber qual é o público que você fala, que é outra dificuldade. Né? Exato. Saber porque quer falar para todo mundo. Né? Esse é um grande defeito, principalmente do pessoal terapêutico. Quer falar com todo mundo, né? Eu vou levar o meu servir, eu vou levar o meu conteúdo que eu tenho de mais qualidade técnica pro mundo. Aí a pessoa, ninguém se conecta com uma mensagem dessa. Vou falar para mulheres. Vou falar sobre o quê? Vou falar sobre relacionamento. Não, mas eu falo sobre dinheiro também. Não. Relacionamento, dinheiro. Não, mas quando eu falo... Não, tu vai falar para mulheres, tu vai falar sobre relacionamento. Quanto mais o segmento, mais eu vendo. Mais eu vendo.
E Então, essa dificuldade é bem grande. É bem grande. Mas nós estamos aqui para isso. Estamos aqui para isso. Que bom. Temos assunto para muito mais, mas eu já gostaria que a gente vai colocar na edição aqui o nosso @, né? Mcast, quem tá gravando aqui esse 37º episódio para nós. O meu é @EduardoArrudaOficial e o da Mônica é? @Mônica Correia Silva. E também quer dar tchau do Lagon. Lagon? Lagon também, @Lagon com M, é bem bom. Lagon com M, saúde plena. Acompanhem nós lá. Então acompanha lá, a gente vai colocar aqui na tela para quem tá escutando a gente no Spotify, grava, volta ali 10 segundos para seguir a gente. No YouTube vai aparecer na tela. E eu também quero agradecer a Mônica por esse momento, passou rápido, passa voando, né? Nossa gravação aqui, na verdade, é só para dar um gostinho sobre o nosso trabalho, sobre aquilo que a gente pode fazer e ajudar as pessoas ainda mais, né, no mundo. Então, obrigado pela tua presença, obrigado por aceitar. Se quiser deixar uma mensagem final aí para as pessoas também, fica à vontade. Eu primeiro quero te agradecer novamente, né? Realmente poder levar essa mensagem a mais pessoas é esse o nosso propósito, né? O propósito de todos nós que estamos juntos nessa ambiência. E a mensagem que eu gostaria de deixar para as pessoas é que procurem o seu despertar, né? Procurem aquilo na sua história que não está te fazendo feliz. O mais importante na nossa vida é nós sermos felizes. E por mais que muitas vezes as pessoas acreditem que a felicidade é um estado que você não está sempre. Mas não. Eu acredito muito que a felicidade vai nos levar até o nosso sucesso. E não o nosso sucesso que vai nos trazer a felicidade. Mas como você vai ser feliz? A partir do momento que você se conhece a si próprio. Quando você se conhece a si próprio, você consegue ser feliz e essa felicidade vai te levar ao sucesso, seja na área que for. Né? Então, não adianta nada você ser o melhor profissional, você ser o melhor pai, você ser a melhor mãe, o melhor marido, o melhor companheiro, se você não está feliz. Então, a minha mensagem hoje é isso. Seja o melhor profissional, seja a melhor pessoa, mas acima de tudo, seja feliz. Uau, muito bom. Assim a gente encerra o 37º episódio do podcast Propósito, um podcast que eu e Eduardo Arruda desenhei para prioritariamente receber nossos alunos da mentoria, mas também outros mentores, outros parceiros, players do mercado que possam falar sobre propósito, a nossa vida indo ao mais, evoluindo em ambiência, em prosperidade. É isso que a gente acredita aqui. Então fiquem conosco, daqui a pouquinho já tem mais um episódio no Spotify e no YouTube. Valeu! Tchau!